abraçou de Jesus. A única maneira de Jesus fazer Pedro e os demais que andavam à pesca para ouvir foi fazê-los esquecer do problema, dizer: olha, escutem aquilo que eu tenho para vos ensinar. E eles imediatamente pararam tudo e ficaram parados a ouvir o que Jesus falava. E tudo mudou na vida deles. Eu entrei. Yeah.
que tomou conta do nosso coração. A Ele toda a glória e toda a honra. Saúde o seu irmão. Dê um abraço ao seu irmão. Saúde o seu irmão. Quero lembrar os irmãos e as irmãs. How are you? How are you? I'm fine. A nossa irmã veio de Inglaterra. Não vamos falar em inglês. Quero só lembrar os irmãos e as irmãs. Quero lembrar os irmãos e as irmãs que quero lembrar os irmãos e as irmãs que domingo nós vamos ter bolo, não é? Porque nós fazemos o aniversário da igreja, a igreja faz anos no domingo, dia 7. Então vamos ter um culto diferente, porque vamos privilegiar a comunhão, está bem? Mas não, depois falta esta surpresa. E então era bom que os irmãos estivessem, porque afinal de contas a festa é de todos, não é? E pronto, agora deixo-vos nas mãos de Deus e que Deus use o pastor João Carlos para nos abençoar esta manhã. Amém? E grato pela vossa atenção. Bom dia a vocês todos. O piquenique com os batismos foi muito bom, não foi? Foi muito bom. Nós queremos mais. Queremos mais. Nós sempre temos a oportunidade de ir falando com um irmão ou com outro. Vamos nos conhecendo nesse tempo, nestes bocadinhos. Aqui na igreja às vezes é também tão difícil, porque depois chega a hora do almoço, para vocês vão com speed e quase não dá tempo para nós conversarmos. Então, se não for assim, às vezes um bocadinho de convívio que nós tenhamos, quase não temos tempo para ter a comunhão uns com os outros, porque nós colocamos um objetivo tão forte de vir à igreja para estarmos aqui 2 horas e meia, ou 3 horas, conforme, mas depois parece que tudo se esfuma rapidamente e quase não temos tempo para, às vezes para conversar um bocadinho, às vezes para uma palavra, às vezes para
para que o amor de Deus, sabe, o Espírito Santo nos usa a cada um de nós. Nós é que pensamos, não é? Colocamos o alvo, terá o pastor da igreja. Então o pastor que faça. É o pastor que faça. Mas o Espírito Santo, diz a Bíblia, foi repartido por todos nós. Está em cada um de nós. E quando vocês vêm à igreja, da forma como vocês pensavam em receber alguma coisa, se calhar não é da forma como Deus quer operar em si. E também não venha apenas com o propósito de receber, mas de dar. De partilhar daquilo que você tem dentro do seu coração, daquilo que Deus vai colocando, vai operando dentro de si, da estrutura espiritual que Deus vai trazendo. Imagina um edifício que leva tanta coisa até ficar completo. Não é como aqueles lá do Brasil, não é que eles estão aflitos, falta lá tanta coisa. Na cidade olímpica, nada disso. Imagina, nós somos um edifício e estamos de facto a ser construído, pedra a pedra, tijolo a tijolo, e depois leva muitos acabamentos, e até os acabamentos, há uma série de pormenores que é preciso que aconteça, e vai acontecendo. E isto acontece no relacionamento entre os irmãos. Também é muito importante vocês se relacionarem, é muito importante vocês se juntarem, mesmo fora do ambiente da igreja, porque vocês são igreja mesmo depois de saírem daqui. Igreja não são as paredes, igreja não é isto. Jesus nos ensinou que a igreja é isto, e é o que está aí sentado. Isso é a igreja. Então é importante a comunhão. E comunhão tem a ver com dar e receber, tem a ver com partilha. Comunhão é o significado da ceia. Por isso é que a ceia foi instituída para demonstrar exatamente esse propósito. Nós somos seres vivos, não apenas seres vivos animais, mas somos seres vivos em Cristo, para a eternidade. Nós somos aqueles seres que Jesus disse que nós herdaríamos novos céus e nova terra. Há tanta coisa a acontecer no mundo, o mundo está numa convulsão tão grande, e nós vivemos tanto o dia a dia do terrorismo, tanto medo, tanta desgraça, tanta coisa, e nos esquecemos que nós somos geração eleita, povo adquirido, nação santa, como disse Pedro, e é verdade. Isto é que é a palavra igreja, quer dizer eclésia, que é um povo separado. E este povo é separado não é pela quantidade de dinheiro que cada um tem na conta bancária ou não, mas é separado pela abertura do coração, pela forma como nós rasgamos o coração para Deus. Deus nos pesca. Certo? Deus nos pesca. Nós vimos de livre vontade. Nós vimos porque amamos. E é neste amor que nós precisamos de nos mover. É neste amor que nós precisamos de partilhar. É neste amor que nós precisamos de aprender a olhar olhos nos olhos uns dos outros, trazendo à luz as qualidades que Deus colocou em cada um de nós para sermos uma força mútua. Vocês dão força a mim, eu dou força a vocês. Certo? Nós estamos aqui para isso. E há cura. Há cura na união. Há cura na manifestação do amor. Há cura mesmo quando nós não concordamos. Há cura. Sabia disso? Há cura. Há cura quando nós vemos as coisas de forma diferente. Há cura ali. Não é bom o que está a acontecer, por exemplo, agora que vemos acontecer, por exemplo, na Turquia, em que há uma limpeza. Está a haver um processo de limpeza e está-se a instalar ali a radicalização do islamismo. Não é bom, nós temos lá uns irmãos. E está todos os dias constantemente a haver prisões, desde jornalistas a tudo, por causa do golpe de Estado, e agora estão-se a aproveitar dessa situação. Mas sabe que isso às vezes entra dentro da igreja, em que toda a gente tem que pensar como a liderança, como o pastor, em que há regras, etc. E quem foge daquela estrutura é como se tivesse condenado uma maldição. Não existe isso. Não existe isso. Nós somos seres livres, somos seres pensantes. E somos seres espirituais, sobretudo. Então, pensa em si como um instrumento de cura. Mas, tem sempre um mais, não é? É sempre uma chatice. Mas, reticência, muitas das vezes, peço a Deus que aquilo que Ele pôs no meu coração possa fazer moça no vosso. Porque me faz a mim também. Muitas das vezes nós permitimos cá dentro
que o mundo cresça um bocadinho. E quando eu falo do mundo, não estou a falar de vezes ao cinema, ao futebol, de convívio familiar ou não. Não estou a falar de um jantar, de um almoço. Não estou a falar de discotecas. Não estou a falar de bailaricos. Eu não estou a falar disso. Eu hoje queria falar com vocês um bocadinho, sem que vocês fiquem muito arrepiados comigo. Eu sempre tenho muito cuidado. Eu só tenho pena da porta de saída para ser ao pé do púlpito. Alguma coisa corra mal, daqui até ali é complicado. E passar por eles, epá, não é fácil. Mas que Deus mexa mesmo no nosso coração. E nos confronte. Depois, se eles estiverem aqui na Diana, estou tramado. Que Deus nos confronte. Sabem, os confrontos com Deus são sempre bons. Só não são tão bons quando somos teimosos que nem uma mula teimosa. Era como o caso do Balaão, que era teimoso, e a burra estava a ver o anjo do Senhor, mas ele não estava a ver nada, e desviava-se do anjo. Então ele batia, até que a mula falou para ele, ou a burra falou para ele, já me bateste 3 vezes. E de repente ele assustou-se como é que o animal daquele estava a falar. E os burros são muito inteligentes. Nós é que às vezes somos, a nossa teimosia é desgraçadamente desgraçada, que nos impede de ver as coisas. Nós somos teimosos. E isto é o mundo, sabe? Isto é o mundo. É a mesma teimosia que Adão teve. É o mesmo problema. Quando eles aceitaram, começaram a pensar e aceitaram que, talvez pela sua própria sabedoria e conhecimento, eles não precisassem de, afinal, serem guiados por Deus. Bastava comer daquela fruta, que eles tinham acesso a conhecimento, então não precisavam de Deus para nada. Nós somos assim muitas vezes. Pensamos, até chegar à conclusão que é errado. Nós dependemos tanto de Deus, como o nosso corpo depende do oxigênio. Mas há uma perversidade que está enraizada no coração do ser humano, que procura anular esta verdade. E não é só lá fora. É cá dentro. Quando eu digo cá dentro, estou a falar da comunidade dos irmãos. É verdade. Nós, por vezes, agora vou dizer uma palavrão muito grande, vocês vão ficar muito chateados, depois, entretanto, pensam assim, a gente tem que perdoar. Mas perdoam. Nós, às vezes, somos seres um bocadinho perversos. Não no sentido da palavra perversidade, daquelas notícias que aparecem no jornal, que nós não gostamos, que são horríveis. Não nesse sentido, mas somos um bocadinho perversos. Nós queremos perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, mas ao mesmo tempo desejamos mesmo que Deus aplique ali um castigozinho só para ele ver como é. Será que sou eu que já senti isso? Não. Já estou mais contente. Nós dizemos assim, Senhor, opera ali a tua justiça. A pensar, Deus vai derramar ali um raio e vai-lhe queimar a careca, que é por causa dos troços. Mas a justiça de Deus é a sua perfeita vontade. E o amor que Ele tem por mim, Ele tem pelo outro também. O amor é igual. Independentemente se Ele põe bombas em aviões ou não. O amor é igual. E Deus sabe como operar na sua justiça. Nós é que achamos que não e queremos dar uma ajuda a Deus. Senhor, manifesta a tua justiça. Faz com que aconteça aquilo ou aquilo outro. Nós temos sempre uma mania que queremos dar uma mãozinha a Deus. Achamos que Deus sempre precisa. Que se não formos nós, se não houver uma intervenção nossa, achamos que Deus não consegue sozinho. É difícil.
nós temos qualidades que os outros não têm. Então, obviamente, só podia ser eu. Eu estou a falar só para mim. E vocês vão se rir. E agora, se houvesse umas legendas por cima das vossas cabeças, podia ser lindo. Ainda bem que não aparece na minha. São vocês como gostam. Olha o controleiro ali. Então eu queria falar um bocadinho, apesar de nós sermos geração eleita, nação santa, povo adquirido, eu queria falar um bocadinho sobre geração perversa. Pode ser? Vocês têm a certeza? Atos 2. Vocês estão com muita coragem. Eu e a minha mulher vimos mais benfiquistas do que nunca. E não é pelo facto de eu trazer uma camisola verde, porque venho é para engraxar os barriguinhos. Mas é porque ontem fomos à praia e apanhamos um escaldão e por baixo desta fatiota tem um mar vermelho. Meu Deus. Como é que eu caio numa coisa destas? Bom, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós temos a descida do Espírito Santo. Vocês conhecem o evento. No dia do Pentecostes, eles estavam reunidos e veio um som tão forte e de repente foi um derramar de Deus. O Espírito de Deus se derramou sobre a igreja. E acontece que no versículo 5 diz assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, tinham vindo para, alguns habitavam lá e outros tinham vindo para a festa do Pentecostes, judeus, e diz assim: homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, pois, como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Gente, digamos que eram imigrantes. Gente que, sendo judeus, estavam noutras partes do Império Romano, mas que tinham-se reunido para vir adorar a Deus para a festa do Pentecostes. E eles estavam a ouvir eles a falarem em línguas de acordo com a terra de onde eles vinham. Nós vemos o versículo 9 a 11, as várias nações e províncias romanas de onde eles vinham. E depois, Pedro, no versículo 14, põe-se então de pé com os 11 e explicou àqueles homens que se tinham juntado ali, que diz que aqueles homens não estão bêbados porque eram 9 da manhã, ainda não tinham bebido nada, e o que tinha acontecido, ele explicou, era o derramamento do Espírito Santo. E o que é que Pedro começa a fazer? Vai buscar passagens do Velho Testamento. Vai buscar Joel, onde Joel profetizava o que iria acontecer, é o cumprimento, e depois Pedro chama a atenção para a pessoa de Jesus. O versículo 22 diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Pedro está a dizer: olha, foram vocês que o crucificaram. Vocês usaram-se dos romanos, mas foram vocês que o crucificaram. Deixa-me dizer o seguinte: se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu da manifestação do Espírito Santo ser de tal maneira, Pedro teria sido apedrejado ali. Porque ele dirige-se àqueles homens religiosos e diz para homens religiosos: vocês
crucificaram a Cristo. Depois de tudo isto, o versículo 37 diz que eles se compungiram no seu coração, ficaram completamente chocados pela forma sobrenatural que Pedro estava a falar. E fazem uma pergunta: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, nós só batizamos batizados. Este arrependimento é uma palavra que é metanoia. É algo que é uma expansão da nossa consciência. A nossa consciência muda em Deus. Quando nós decidimos mudar a nossa consciência para a pessoa de Deus, e estes homens religiosos, o Deus deles já não era mais aquele Deus que durante séculos eles invocavam no sentido de todos aqueles preceitos. Eles precisavam de arrancar aquela estrutura espiritual para adotar uma adoração que passava pelo arrependimento, por uma mudança de consciência. Estamos a falar de homens religiosos, estamos a falar de fanatismo religioso, estamos a falar de uma estrutura em que eles não se moviam sob pena de morte, e Pedro diz: tu precisas mudar a tua consciência. Isso é que é arrependimento. E é aí que nós nascemos de novo, para uma nova vida com Cristo. Eu só posso viver uma nova vida com Jesus passando por essa tal consciência em Jesus Cristo, em que eu olho para a cruz do Calvário e de facto está ali a minha salvação. Continuando. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que geração perversa é esta? Para Pedro se pôr em pé, ter um discurso destes, ele vai buscar Joel, ele vai buscar o profeta David, sendo rei, mas era um profeta, vai buscar passagens do Velho Testamento, para mostrar àqueles homens religiosos, na verdade, o Messias, que encaixa na perfeição conforme estava escrito. Mas a estrutura, a cabecinha deles, eles imaginavam e criaram uma fantasia de um Messias que nada tinha a ver com aquilo que apareceu. Eles queriam um Messias guerreiro. Eles queriam um Messias que esmagasse o Império Romano. Eles queriam um Messias que trouxesse glória a Israel. Eles queriam exatamente, era o mesmo sentimento que aquele povo em Juízes quis, quando pediu ao profeta Samuel: dá-nos um rei conforme as outras nações têm. Quer dizer, nós queremos ser como os outros. E Deus criou Israel para trazer o Cristo à história, para bem da humanidade. E tinha de ser uma nação especial, que é o que as nossas versões dizem, uma nação peculiar. Era especial. E o que Deus fez para conseguir durante aqueles séculos todos manter a nação, mesmo perdendo a sua independência por causa da sua rebelião, mas o esforço de Deus em manter a coesão, pelo menos daquela tribo de Judá, para que o Cristo nascesse exatamente conforme todo o Velho Testamento indicava. Cristo não viria um guerreiro. Cristo viria tal e qual como Isaías profetizou no servo sofredor. Mas eles não queriam. A religião impede de nós vermos a verdade. E nós vimos à igreja aos domingos e sermos uns queridos, uns povos evangélicos, não muda a nossa consciência. Não muda a nossa vida. Não muda as nossas convicções. Sermos umas coisas, vocês perdoem o termo, mas sermos umas coisinhas evangélicas, sorriso de orelha a orelha, não traz convicção para os nossos filhos. Porque a convicção para os nossos filhos é quando dizemos, nós temos a coragem de dizer assim, não. Mesmo quando eles querem sim, nós dizemos não e corremos o risco de eles não quererem mais nada connosco. E estou a falar dos filhos porque é uma parte que mais nos dói diretamente. Quem diz filhos diz pai e diz, enfim, diz. Diz mulher, diz marido. Como disse a mulher de Jó, homem,
Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Foi o conselho daquela mulher para o marido. E o marido, cheio de feridas, todo canceroso, quase a morrer, diz: mulher, como qualquer louca, assim falas tu. Nós precisamos de convicções nos nossos corações. Quando Pedro diz: salvai-vos desta geração perversa, ele sabe bem o que é que se está a referir. Ele está-se a referir a um fundamentalismo religioso que impede de ver o Cristo ressuscitado. Amém, amém. Bem, irmãos, ainda hoje é assim. Porque o fundamentalismo religioso não passa só pelos muçulmanos. Agora, quando houve aquele incêndio daquela discoteca gay no Brasil, nos Estados Unidos, em que morreram uma data deles, não foi incêndio, foi um tiroteio. Que entrou lá um fulano e matou uma data de gente lá dentro. Houve irmãos de algumas igrejas que se levantaram e disseram: sim senhor, aquilo era o juízo de Deus. Que era uma ação de Deus. E Jesus diz: vocês não sabem que espírito sois. É verdade, é verdade. Que o Filho do Homem não veio para destruir as almas, veio para salvá-las. Amém. O fundamentalismo religioso cega. E isto é perverso e entra dentro da igreja. Isto impede de ver o Cristo ressurreto. Impede-nos. Cria-nos obstáculos. E são esses obstáculos, através desses obstáculos e dessa cegueira, que depois nós lidamos no dia a dia. Lidamos com os nossos colegas de trabalho, lidamos em casa com a família, lidamos com as pessoas com as quais nós nos cruzamos. Nós lidamos com base nessa cegueira, nesses obstáculos. Porque somos nós que trazemos esses véus, essas cegueiras. Isso é uma perversidade. Isso destrói a nossa alma. Completamente. E tornamos-nos pinos dentro de um tabuleiro de xadrez, não é pinos, é os peões, em que nos movimentamos conforme vier a onda. E hoje temos pavilhões, armazéns cheios de gente que nem Bíblia, nem sabem que existe Bíblia, mas que não serve para nada, porque a liderança, e grande é o juízo pela liderança, passa para o povo aquilo que lhe traz lucro. Com todo o tipo de inventos. Isto é horrível. Isto é perverso. Isto é maligno. E as pessoas começam a fazer tudo. Tudo o que os líderes começam a mandar, eles fazem. O líder manda eles comerem erva, eles vão comer erva. Estou a falar isto literalmente, eles vão comer. No outro dia um pastor, aos saltos para cima do corpo de uma senhora, aos saltos, a dizer que era a unção de Deus, que Deus lhe tinha mandado fazer aquilo. E o povo a aplaudir e ele aos saltos em cima do corpo dela. E as pessoas aplaudem. E as pessoas aplaudem. Porque também estão lá, não é com o propósito de... É uma pinguinha d'água, se faz favor. Posso falar? Tenho que me ligar a palavra. São serviços? Não, muito obrigado. Podem dizer que sim. Porque aquilo que move os crentes a ir à igreja não tem a ver com consagração, não tem a ver com entrega, não tem a ver com dar, não tem a ver com amor. Estou aqui ao pé do meu irmão, sou eu. Não tem a ver com aquilo que eu posso sacar. Cristianismo, para guiar as pessoas, é uma forma esotérica para ter sorte na vida. Nós temos Bíblia e abrimos a Bíblia para que de alguma forma venha sorte à nossa vida. Isso é superstição. Vão bem na tua Bíblia. Isso é superstição. Tem crentes que são tão crentes, que não só ainda se servem do zodíaco para guiar as suas vidas, como ainda expõem no Facebook. Tantos anos de igreja, o que é que aprendeu? Aprendeu. O coração está perverso. Há uma perversidade religiosa
E a religião sempre faz com que se exalte em nós o quê? A imagem. Quanto mais bonito eu parecer evangelicamente, dar uma imagem boa de mim mesmo, maior é a perversidade do meu coração. Isso é maligno. Fuja de gente assim. Ore por eles, mas fuja de gente assim. Não importa o título que eles tenham. Pedro diz: salvai-vos desta geração perversa. Uma geração que quer calar o Cristo ressurreto. Uma geração em que chamam Bíblia e mover de Deus a tudo e mais alguma coisa. Em que Deus fala, Deus diz, Deus aponta. Irmãos, cuidado. Irmãos, cuidado. Despertem, por favor. Vamos deixar de ser meninos. Vamos deixar de ser meninos. Por isso é tão importante a comunhão. Por isso é tão importante nós falarmos. Por isso é tão importante nós despertarmos. Por isso é tão importante você não se fechar em si mesmo. É tão importante nós ouvirmos os outros. Irmãos, nós precisamos de ouvir outros. Porque eu também estou errado, eu preciso de ouvir. E às vezes penso que estou certo. E se eu estiver convencido que estou certo, mas se estiver errado, é muito complicado. Quão grandes são as tuas trevas, disse Jesus. Tu estás convencido que estás certo, mas estás errado. Quanto mais convencido de certo tu estás, mais errado tu ficas. Salvai-vos desta geração perversa. Jesus, quando veio, trouxe uma mensagem que chocou. Não chocou. Quando é que uma prostituta entrava na casa dos fariseus? Só se fosse às escondidas? Ou eles iam lá de noite? Os próprios discípulos ficaram chocados quando ele estava sentado à beira do poço a falar na boa com uma samaritana. Para nós isso hoje não nos diz nada. Mas imagina um judeu a falar com um palestino na boa, em que eles estão a acacetar uns com os outros e de repente se sentam a conversar. Mas a conversar a bem, não é a conversar com a pistola escondida debaixo da mesa. Imagine. E com uma mulher, sabe-se lá, não é? Diz que eles vinham a chegar e pararam. Nós sempre imaginamos os outros, muitas das vezes, de acordo com a porcaria que está dentro da nossa cabeça. Jesus chocou. Quando Jesus vem contra estes homens religiosos e lhes chama raça de víboras. Quando Jesus aponta a perversidade e a maldade no meio da religião e abraça os perdidos, abraça as prostitutas, abraça os bêbados, os ladrões, abraça aqueles que eram a escória da sociedade e a alta finura da sociedade, que eram aqueles que simbolizavam uns aos outros, Jesus vem contra eles, chama-lhes de raça de víboras, chama-lhes de túmulos caiados. Nós temos que olhar para o nosso Senhor, que ao ressuscitar é esta vida que Ele nos vem dar. É esta mensagem que Ele traz para nós. Nós precisamos de ter a mesma convicção de que não só Jesus tinha, mas que Ele é. Ele é a convicção em pessoa. É aqui que nós precisamos de avançar no reino. Nós nos amamos uns aos outros, mas precisamos de nos confrontarmos a nós próprios, tentando perceber qual é o lodo em que nós estamos metidos. E avançar. Rasgar. Hoje, se Jesus aparecesse aqui, eu estou a pregar, vocês estão sentados e Jesus agora entrava naquela porta. Que mensagem que Ele traria? Que mensagem que Ele traria? Se Ele mandasse reunir os pastores, que mensagem que Ele traria aos pastores? Aí lá está o meu amigo. Estou a brincar contigo. Aqueles que sobem o púlpito para pregar, que mensagem que Ele traria? Aos músicos e aos cantores, que mensagem que Ele traria? Carlos Celeste. Ai, esta é para mim. Vocês estão a rir? Que mensagem que Ele traria a nós?
Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 2, por favor. Está tudo calmo e sereno? Vocês vão se rindo, que é para eu me animar um bocadinho. Comecei a ficar muito sério. Claro que a mensagem é só para vocês, não é para mim, não é? Ou não? Filipenses capítulo 2. Oh Rui, oh Rui. Rui. Oh, Paulo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito e se há alguns entranháveis, vem de cá de dentro, afetos, compaixões, se há alguma coisa de verdade nisto tudo, diz Paulo no versículo 2, completai a minha alegria, o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando da mesma maneira, nada façais por contenda, ou por... Sabe o que é vanglória? Não é só orgulho, é uma carregada vai dar em cima e aquilo até. Vanglória. Há muitas formas de nós sermos vangloriosos. Não. Oh. Alguém toca tão bem como eu? Eu não falo isto, mas eu sinto cá dentro. Oh, isto não é para ti, eu estou a dizer assim cavacão. É só para a Bíblia. Alguém tem uma voz como a minha? E a presença em palco. Pois, porque quem dá show dentro da igreja é palco. Normalmente é palco. Nós vemos às vezes autênticos shows, nada mais. E há alguns muito bem pagos para isto. Alguns muito bem pagos. Muito bem pagos. Então, depois temos as apresentações do pastor. Eu, no outro dia, vi um vídeo na televisão, fiquei tão triste. Em Angola, porque não foi a igreja que eu deixei. Não foi a igreja que eu deixei. E vi homens que eram tão humildes. E que hoje, porque têm um fato melhor e uma gravata, eles abrem a boca. E... epá, sai tanta coisa daquela boca. Tanta arrogância, tanta vaidade. Bajulação uns para com os outros. Oh, pastor, pastor. Não, bispo, eu bispo. Sou bispo. Sou bispo. Só falta dizer sou cardeal, sou tomate. Já há papas também dentro da igreja evangélica. Já. Mas ontem perguntam, pai, tu acreditas no Papa? Acredito na Nestum, na Cerelac. Nem nada disso. Nem nada disso, tu acreditas. Se o homem me disser que tem fome, eu acredito que ele tem fome. Vou acreditar nele. Não, eu assim, João, tu queres dizer é se eu tenho devoção por ele. Não, expliquei. E há um título que é de Sumo Pontífice e Sua Santidade, que esse título não lhe pertence. Só pertence a Jesus. Só pertence a Jesus. Agora, este Papa até nem é mau rapaz todo. É um senhor que até parece ter algumas coisinhas boas. Que a verdade tem que ser dita. Mas nós nos bajulamos nas honras. A sexta-feira, não, domingo, vai para cá, vai. Grande, filho, publicidade. O pastor tal, pelas mãos dele curou, e não sei o que fez e aconteceu, etc. Irmãos, isto já cheira mal, porque isto não é para nós. E eu já caso há alguns aninhos, alguns de vocês também. E nós já temos
como temos dois dedos, testa e coração, nós precisamos discernir estas coisinhas. Vanglória. Está tudo tão calado, ai meu Deus. Bem, versículo 3, para nós não fazermos nada. Fala a Deus! Nada por contenda, por brigas, por orgulho, mas por humildade, e cada um considera os outros superiores a si mesmos. Ai, a sério? Será que isto é mesmo a sério? Paulo não devia estar da cabeça quando escreveu isto. Isto é sério? Esta parte funciona? Isto é mesmo assim? O de considerarmos os outros superiores a nós mesmos? De facto, se isso acontecer, como é que eu tenho coragem de falar mal para um irmão? Como é que eu tenho coragem de o maltratar? Como é que eu tenho coragem de ser rude e de magoar o coração dele sem pedir perdão ou qualquer coisa assim? Será que isto é mesmo sério? Isto é para nós? Eu sei lá, o Paulo acho que se calhar exagerou um bocadinho, não? Oh, irmã, há uma manifestação qualquer. Mas é para que nós possamos ter outra atitude. O versículo 4 diz, para não atentarmos cada um somente para o que é seu, mas também para qual que é dos outros, de sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu assim comigo, o mesmo sentimento que houve em Cristo deve estar no meu coração. Agora, Paulo explica isto e diz que, sendo forma de Deus, não teve por usurpação inchar ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. Que Deus em pessoa fez semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também efetuai, quer dizer, operai, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Oh, irmãos, tem muita gente que não gosta de trabalhar, mas a Bíblia nos manda trabalhar. E nós temos de trabalhar a nossa salvação. Este temor e tremor não é para andarmos aí em bicos dos pés para a gente não partir nada. Mas é para termos alguma atenção para com as coisas, com o nosso coração. E trabalhar a nossa salvação. Trabalhar a nossa salvação é de forma que os outros possam olhar para mim. Deixa eu explicar uma coisa. Eu mudei de emprego há coisa de 2 meses. E está lá uma moça, vocês sabem que elas falam pelos cotovelos e além de falar, aquilo que lhes vem à boca, vem-lhes à boca. E uma delas, eu fiz uma pergunta sobre uma coisa qualquer que elas estavam a jogar, e ela vai para explicar e de repente olha para mim e diz assim: eu vou dizer uma asneira. Eu vou dizer uma asneira. E ficou assim, eu assim, vai, diz. Afinal, a asneira não era assim, pesada. E pronto, e ficou, mas disse aquilo e parece que perdeu a graça. Vocês acham que eu ando a Bíblia na mão a despejar versículos bíblicos? Não ando. Mas quero passar para eles aquilo que está no meu coração. Aquilo que possa ser verdade. Aquilo que possa ser respeito. Eu respeito os meus colegas e procuro tratar os meus colegas como se fossem meus irmãos de igreja. Onde eles andam, não quero saber isso para nada. Oro por eles. Peço a presença de Deus na vida deles. Que é isso é que muda. Mas é importante que eles olhem para nós e percebam que alguma coisa... Espera, calma. Calma. Tenta preocupação. Calma, pois. Aquilo, um travãozinho. E isto precisa ser trabalhado. O desejo de trabalho tem que estar no nosso coração. Eu estou-me a lembrar de um amigo meu que era um crentão de igreja e de hoje é. Mas ele não gostava de trabalhar. E então a mulher coitada tinha que trabalhar pelos dois. Pois porque ele queria viver pela fé.
Oh meu Deus, e nós acho que ainda às vezes não sabemos viver pela fé. Acho que não sabemos viver pela fé. Viver pela fé, saúde. Viver pela fé tem muito a ver do que seguir a voz de Deus. A convicção é ouvir este Cristo ressurreto. E este fulano, pá, ele queria andar de Bíblia na mão e havia filhos para criar, sabe? E depois há dívidas a aumentar. Mas vivemos pela fé. E não era difícil não viver pela fé porque ele sentava-se e tinha um prato de comida à frente. Obviamente que eles hoje estão divorciados. Porque ninguém... Uma mulher com inteligência não suporta um homem assim. Vocês perdoam as senhoras. Esta voz tu conheceste, Rui. Eu estou a brincar. Eu estou a brincar. Mas tem senhoras que são casmurrosamente teimosas porque não veem mais nada do que aquele ser que acham que é um descrente e que de crente não tem nada. Porque não é responsável. É uma criança que está ali. E quando a mulher se chega à frente e diz: "Rapaz, isto não pode ser", o senhor. Se o senhor entrasse ali em pessoa, se calhar dava-lhe 2 galhetas. Vai trabalhar, homem, então. Paulo diz para a gente trabalhar a nossa salvação. E isso envolve o nosso ser. Envolve a nossa responsabilidade. Envolve a nossa ação. Olha, eu disse isso à minha mulher: "Olha, amor, eu vou viver pela fé." E chamava fé a ela sustentar-me. Vocês pensam que a gente vai brincando e vai dizer melhor as coisas? Tinha um colega de trabalho que era assim. No tempo em que o fundo de desemprego dava dinheiro e era fixe, para alguns, né? Porque eles sempre aproveitavam. Os carolinas sempre aproveitavam. O que é que acontece? O homem trabalhava ali um tempo e depois, em casa, a mulher que trabalhasse. Dito pela boca dele. Mas também há muita senhora que já nasceu de ondoca que não quer mexer uma palha. Porque acha que sujar as mãos não é para a vida dela. Levantar cedo, ter responsabilidades, não é para a vida dela. E se o marido tem um ordenado baixo, ela não vai trabalhar porque tem 1001 doenças. Nós também temos disto. Agora, gente, para brincar um bocadinho, diz assim: isto é só fora da igreja, certo? Quantas vezes à minha frente casais que se vinham aconselhar, a resposta é que temos para essas pessoas? Vai ter que ouvir. Nós precisamos de mostrar aos nossos filhos que de facto o que é viver pela fé. Bom, o versículo 15: "Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, o qual resplandeceis como astros na luz." Vocês podem tomar um... Este lencinho é para mim. Sim. Pode. Não é reciclado. Abençoar. É um lenço gito. Agora vai este. Agora vemos. Pois. Paga essa bênção. Queres rimar com esse lance ou mais construído? Querem a minha publicidade? Ora bem. Agora vamos pôr a sigla da igreja nos pacotes Plex. Paulo diz para nós sairmos de uma geração perversa também. Geração perversa é esta. É uma geração que já se chega um bocadinho aos discípulos. É uma geração que, na verdade, vive pela vanglória, pelo orgulho, pela imagem. Só interessa a imagem. Mas eu já vi tanta coisa acontecer. Crentes que só vão à igreja porque têm um carro novo e vão mostrar o carro novo. Crentes que exibem uma vida que não existe.
que querem mostrar aos irmãos que têm prosperidade, que são prósperos, mas lá em casa passam fome. Crentes cujos filhos crescem a olhar para os pais e verem que os pais são uma fraude. É só mentira. Atrás de mentira. Uma fraude. Que geração é que nós estamos a preparar para o futuro? Eu não estou a dizer que todos, cada um de nós está aqui comete os seus erros, mas estou a falar de caráter, de princípios. Estou a falar de que precisamos de nos ouvir uns aos outros. Eu preciso de ouvir o vosso coração, vocês precisam de ouvir o meu. Vocês precisam de ouvir o pastor precisa de ouvir o vosso. O marido precisa de ouvir a esposa e a esposa o marido. E deixa de dizer uma coisa aqui aos homens: nós somos mais duros do que elas. Nós somos mais duros do que elas. Nós somos. Nós somos mais teimosos no sentido de que teimamos muitas vezes em não querer ouvir. Porque as senhoras também são mais meticulosas, sabes? Enfim. Mas nós precisamos de nos ouvir uns aos outros. Porque nós demonstramos ter tanta paciência, às vezes, para os irmãos da igreja, mas para os nossos irmãos lá dentro da nossa casa, nós não temos essa paciência toda. Nós não temos. É errado. Nós temos um aspecto tão humilde ao domingo, mas depois à segunda-feira lá se vai o aspecto todo, sai a maquilhagem dessa coisa, e nós, no meio do trabalho, os nossos colegas tiverem um problema aflitíssimo, não podem contar connosco. Não podem ouvir, não é pá, pronto, anda cá, tem calma. Um chegar, um derramar de alma. Não podem contar connosco, mas chega ao domingo, colocamos a maquilhagem outra vez, vamos para a igreja. E somos os seres mais queridos e mais fofos, nos abraçamos uns aos outros. Eu não vos estou a chamar nome, estou a dizer que isto é uma realidade que é vivida no seio da igreja. Nós estamos a viver dias muito turbulentos a nível de igreja. Nós temos uma crise de valores que é bem real, de convicções, muito bem real. Isto é mais do que uma brincadeira, porque os frutos desta falta de convicções e de arrependimento, amanhã os nossos filhos, nós vemos nos nossos filhos isso acontecer. O que é que nós ensinamos aos nossos filhos? Nós ensinamos competição. Tens que ser o melhor. Tens que ser o mais esperto. O mundo é dos espertos. Pois é, o mundo é dos espertos. E às vezes o mundo quer entrar dentro da igreja. Então os pastores querem ser os mais espertos. Porque aquilo que se vê nas fachadas dentro da igreja, os todos lá parecem todos amigos, é uma treta. Uma vez, quando foi a Marcha para Jesus, dentro da própria organização, eu ouvi eles todos a abraçarem-se numa reunião, eu disse: olha, eu nunca fui a uma Marcha para Jesus e não vou. Que aquela gente que está ali, eu ouvi eles a falarem mal uns dos outros, mas à facada, caminho. Gente com responsabilidades nas igrejas que prega a palavra. Mas depois vão ali no meio do cortejo, parece o carnaval, ali tudo na boa, vá para Jesus e cânticos e um louvor e mais como é que Deus vê isso? Que valor é que isso tem para Deus? Quando depois vemos aqueles para o nosso lado a chorar e nem lhes ligamos. Que valor é que isso tem para Deus? Nós é que achamos que Deus, lá de cima está fixe, meu, continua. Nós sempre achamos que Deus é para aprova tudo. Oh, pá, com filhos assim não preciso de outros. Nós achamos que nós somos os especiais. Paulo diz: sai dessa geração perversa. Não vamos abrir, mas Marcos 9, Lucas 9 e Mateus 17, salvo erro, há uma passagem muito gira em que Jesus pega em 3 artistas dos dele, Pedro, Tiago e João, e vão para o monte da Transfiguração.
Vão lá para cima. Noite, cansados. Aquela rapaziada normalmente andavam cansados. Cansados, e quando eles comiam, deixa de ser uma coisa, quando eles tinham a oportunidade de estar a comer melhor, eles viam uma pinga. E não, isso é normalmente, reza a história, que eram aí volta de 3 copos, 4 copos. O vinho deles é mais forte do que o nosso. Eu não estou a dizer que eles tivessem com os copos, coitados, mas depois de umas caminhadas, a apanhar sol, sem ar-condicionado, relaxadinhos, com uma pinguinha, veio aquela sonolência, e os coitados tinham uma tendência para adormecer. Já no jardim do Getsemane foi a mesma coisa. E ali eles dormitaram. Começa-se a dar a transfiguração. Jesus transfigura em luz, as vestes dele ficam branquíssimas, e ao lado dele aparece Moisés, do outro lado Elias, que era a confirmação da lei dos profetas da vida do Cristo, em que eles estavam a conversar com o que o Cristo deveria padecer, tudo a ser confirmado. Pedro fica tão assombrado com a situação que diz: ó Senhor, é bom nós estarmos aqui. Ainda bem que nós estamos aqui. Porque se não fosse isso, a empresa de Jesus teria ido à falência. Ainda bem, disse Pedro. E creio que é em Lucas que diz assim: ele não sabia o que estava a dizer. É que nós também temos essa mania, a gente não sabe o que há a dizer, mas fala sempre qualquer coisa. Não é? Nós temos mania que temos sempre de ter uma palavra. Às vezes a melhor palavra é o silêncio, porque o silêncio também fala. E há silêncios que não só falam como matam. Há silêncios que não só falam como matam. Cortam. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não deixe que o ódio cegue o seu coração. Não feche a porta. Bom, Pedro tinha que dizer qualquer coisa e disse: ainda bem que estamos aqui. E queres que a gente faça 3 cabanasitas? Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? E diz que há uma nuvem que os envolve. Nessa nuvem Deus fala: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, etc, etc. Acaba-se a transfiguração. E o que é que acontece? Diz assim Jesus para eles: vocês não podem contar esta visão até que... não sei. Não sei. Agora vai ser complicado. Não sei. Nós depois vamos fazer aqui uma reunião todos. Desculpa. Vai ser muito difícil, muito difícil. Vai ter que passar agora pelos testes. Mas pronto. Então, eles vêm por aí abaixo, danadinhos para contar, mas proibidos por Jesus. Mas inchados, nós é que temos a visão. Fomos só nós as 3. Dentro da igreja fomos só nós com Jesus. Nós é que vimos. E é mais danadinhos para contar, né? Eles queriam. Bem, vem Jesus a descer o monte, no dia seguinte, com os 3, encontram uma luta desgraçada cá em baixo, em que os discípulos passam a noite inteira a tentar libertar o moço de um demónio e não conseguem. E estavam ali os escribas. Expulsar demónios não era uma coisa corriqueira naquele tempo, porque havia muitos exorcistas judeus que já faziam aquilo. Então, vocês imaginam, os discípulos não conseguem. Sai, não sai. Pronto, a noite toda. E o demónio não saía. Os escribas da mesma coisa, a discutir com eles, a gozar e não sei o quê. Bem, aquilo era um pandemónio. No meio daquilo estava um pai aflito. Porque o demónio tinha tomado conta do miúdo. O pai estava aflito. Vem Jesus, vê aquela algazarra toda, a malta corre para ele, o pai explica o que está a acontecer e ele diz: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Disse Jesus para o pai: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai, na sua humildade, ele disse: Senhor, eu posso, mas ajuda a minha fé. Às vezes é mais importante nós
termos esta atitude Amém. do que estarmos aqui de peito feito. Amém. Porque todos nós passamos por este momento. Senhor, ajuda a minha fé. Se não fores tu, estou feito. Ajuda a minha fé. Jesus liberta o miúdo. Ele é liberto. Eles vêm todos juntos com Jesus. Porquê é que não podemos expulsar o demónio? Esta casta só se expulsa pela oração e pelo jejum. Eles não perceberam isto. Não é pelo facto de você não comer um prato de comida que o demónio vai ter medo. É porque há uma consagração, há uma abertura, um rasgar de coração que nós precisamos de entender, que os discípulos não estavam a entender de forma nenhuma, em que os demónios não só não respeitam, como se instalam. Deixa-eu explicar. Vocês sabem como é que eles estavam? Uns vinham todos inchados do monte porque traziam a visão. Os outros estavam cá em baixo, danadíssimos, zangados, porque não conseguiam expulsar o demónio. Na competição com os escribas sentiam que estavam a perder. É assim que a igreja vive muitas vezes, em competição. Vão andar com Jesus e olha o discurso deles passado um bocadinho. Jesus apercebeu-se, mas faz a pergunta como se não estivesse a perceber. O que é que vocês estão a comentar entre vocês? Estamos a ver qual de nós será o maior. Vocês estão a perceber onde é que aqueles corações estão? Esta não era a igreja. Não era a igreja. Também não sei se vamos desculpar agora aqui a nossa irmã. O que é que vocês acham? Não sei. A vir de Inglaterra, o telefone a cair, não sei. Vamos ter que fazer um concílio. Isto vai ser outra tramação. Deixa lá, irmã. Coitada, já está muito atrapalhada. Olha, irmã, deixa lá. A gente não perdoa aquela irmã, mas perdoamos assim. Só por fez em Inglaterra. Então, eles estavam a discutir qual deles era o maior. Vocês estão a ver o ridículo da coisa? A gente acha todos muito piada. Estamos a falar disto, não é? Olha, irmãos, mas entre nós a gente às vezes não acha isso também. Quando os crentes chegavam à igreja, agora graças a Deus essa onda já passou e entre nós não há isso. Eu acho mesmo que não há isso. O Rodrigo sabe melhor isto do que eu. Mas quantas vezes eu via os crentes a chegar à igreja, a empenharem-se, a fazerem créditos, para ter um carro novo só porque aquele irmão comprou, e eu também sou o próprio que tenho que comprar. Isto é real, irmãos. A empenhar-se, a enterrar-se em dívidas, para que quando fossem a sair da igreja, tens um carro novo? Tens uns sapatos novos? Muito bem, muito bem. Vamos lá ver. Essa... Como é que isso chama? Sandálias. Sandálias? Essa vez. São novas. E a exibição, esticar bem. Irmão, eu assistia a isto e há coisas que a gente não podia fazer nada porque partia às vezes dos pastores. E os pastores, nas reuniões de pastores, estás a ver, comprei agora, o telemóvel novo, comprei agora, comprei isto. Mesmo que a renda da igreja estivesse em atraso, comprei agora. É verdade, eu vi com os meus olhos, eu vi estas coisas, eu vi estas vaidades. Mas veja que esta só por causa disso. Vocês, às vezes, eu acho piada, desculpa a expressão, mas é interessante. Eu, por exemplo, às vezes partilho coisas com o Rui, falo com o Rui e com outros irmãos, mas pronto, como o Rui está mais próximo por causa da questão da área do louvor, e o Rui diz assim, mas fica assim, mas como é que vocês aguentaram isso? Como é que é? Olha, irmãos, eu vi a minha mulher ser discriminada por causa do meio da casa de banho. Em plena celebração de vida em Lisboa, estava mais a esposa do pastor João, a Quina, e então a minha esposa dirigiram-se à casa de banho, porque ela, claro, tinha que fazer as precisões, como dizem os açorianos, e veio-me, desculpa, irmã, não pode ir aí, que isso é a casa de banho, é para as pastoras. E a minha mulher disse assim, ok, tudo bem. E disse aqui, e a Quina, como era mais de pelo na venta,
virou-se, não foi assim, foi ou não foi? Virou-se e disse assim, mas espera lá uma coisa, mas esta senhora é a esposa do pastor Eurico. Irmã, desculpe, veja só a discriminação que existe na igreja. Vocês, aquilo que o pastor João está a falar é a realidade, irmãos. É uma discriminação porque é uma coisa abismal. O pastor não se pode dar com a ovelha porque senão perde a unção. Quer dizer, eu sempre aprendi uma coisa, pastor que não cheira a ovelha não é pastor. Agora, mas eles não. O pastor tem que estar longe. Tem que estar longe da ovelha, porque senão a ovelha tira-lhe a unção. Já não tem a unção. Já não... Bom, é coisas que... Graças a Deus, sabe uma coisa? Eu estou ali, estou sentado e estou feliz. Eu tenho o meu coração dilatado. Estou feliz mesmo. Sabe porquê? Porque por vezes, vocês pelo nosso convívio podem dizer, é o pastor e tal. Mas graças a Deus que é através do pastor João que vocês estão a ver estas coisas, para vocês verem que não é da minha cabeça. Que isto é mesmo a realidade, irmãos. Isto é mesmo a realidade. Quando o pastor está misturado com as ovelhas, não, o pastor não tem unção. A unção está toda roubada. Cultiva-se mesmo como é que eu ia dizer? O culto à imagem. Cultiva-se o culto à imagem. Cultiva-se a discriminação. A discriminação, quer dizer, o pastor tem que ser um entre iguais. O pastor não é melhor nem pior que ninguém. Assim como os irmãos precisam de uma palavra, o pastor precisa de uma palavra. Assim como os irmãos precisam de ser amados, o pastor precisa de ser amado. É um ser humano como vocês. Mas eles não. É diferente. Ao ponto de isto, e vou parar aqui, ao ponto de, quando o pastor adoece, é um irmão que vai à farmácia buscar os medicamentos porque o pastor nunca pode adoecer. Cristão não tem doença. E depois os irmãos é que dão a cara. O verdadeiro líder é aquele que dá a cara. Não é aquele que manda os irmãos para a frente. Nós vivemos uma vez uma situação em que nós fomos mandados para a frente para o pastor não dar a cara. Agora eu pergunto, que raio de liderança é essa? Jesus, quando estava no Getsemane, o que é que ele disse? Não, sou eu, deixai-os. O verdadeiro líder dá a cara. Não empurra os outros para a frente. É verdade ou não é verdade? E nós éramos levados a dar a cara só por causa do pastor não ser tocado, não ser molestado e não sei o quê. Ora, irmão, as coisas não são assim, as coisas não são assim. Eu dou graças a Deus pela tua, João, sinceramente, dou graças a Deus pela tua palavra, porque pelo menos foi como Jesus dizia, olha, já que vocês não acreditam naquilo que eu falo, olha, vejam os sinais, ou pelo menos creem pelos sinais. Assim já não é por mim, é por ti, que Deus te abençoe por isso. E também, graças a Deus, também tenho uma vantagem. Se alguém me tem que levar com os tomates em cima, eu não sei. Escolha. Não sei. Está a escrever um livro de perdão. Não sei. Vou agora sempre estar pronto. São 3 irmãos que hoje... Bem, mas qual é a resposta de Jesus para quem é o maior? O que é que ele fez? Puxou uma criança para o meio. Puxou uma criança. E as crianças ensinam-nos tanto. Tanto. Ensinam-nos tanto. Tanto que eles, quando são pequeninos, não é? Eles, é tudo pai ou tudo mãe, andam sempre de volta, mas começam a crescer. Cada qual já quer seguir a sua própria vida. É vida. Mas pronto. Mas Jesus puxou uma criança para dar uma lição aos discípulos. Um deles queria ser maior do que os outros. Qual deles era o maior? Como é que Jesus... Por isso é que esta casta só serve mesmo para oração e jejum. A oração e jejum faz com que o coração do discípulo se mova e mude. Estão a perceber, irmãos? De tal maneira que eles, depois de uma viagem, uma aldeia de samaritanos não os quis receber porque eles iam para adorar a Jerusalém, viram que não pertencia a eles. Então os discípulos pediram: ó Senhor, queres que façamos como Elias, que deixa fogo do céu e os queima todos? Ora, irmãos, isto é uma loucura. Este Pedro que ia lá misturado no meio e era o porta-voz daquela gente toda, foi o Pedro que depois disse: salvai-vos desta geração perversa. Aleluia. Um homem transformado num homem de dor. E nós devemos nos salvar desta geração perversa. Porque os nossos filhos estão a crescer e estão a desenvolver a vida deles. E eles vão passar por situações dramáticas na vida. Eles vão ter que olhar para os pais e perceber que os pais têm convicções. Podem não ter dinheiro, mas convicções eles têm que ter. Eles têm que olhar para os tios, têm que olhar para os parentes. Os nossos colegas precisam de nós. Eles podem não perceber nada daquilo. Eles podem não
pensar sequer assim, mas eles precisam da unção de Deus. E a unção de Deus não é transportada por animais irracionais, é por animais racionais, que somos nós. Amém. Se queremos substituir as coisas de Deus pelas nossas próprias coisas, nós fazemos como David fez quando quis trazer a arca, em que a arca vinha sobre um carro. Era um carro novo, as vacas eram todas bonitas para transportar a arca, mas houve ali uma desgraça, e ainda por cima houve um que tentou, cheio de boas intenções, segurar a arca, morreu queimado naquela hora. Porque não era assim que Deus tinha dito. A arca devia ser transportada por homens. A presença de Deus é para ser transportada pelo ser humano. Hoje não existe arcas no sentido literal, mas existe, sim, gente que transporta a unção de Deus. Amém. Gente que tem que orar. Irmãos, precisamos de orar. Precisamos de pedir a Deus que Deus derrame da sua presença no nosso local de trabalho. Amém. No lugar onde nós vivemos. No lugar onde temos grupos familiares. Esta é a minha pergunta. Nós estamos a orar por alguém. Eu tenho uma irmã de Torres, temos uma irmã de Torres Vedras que me telefonou a pedir oração. É uma irmã que nós estamos a ir lá, sábado sim, sábado não, porque tivemos, como eu estou a trabalhar, estou a sair à 1 da manhã todos os dias, então fico ao sábado sim, sábado não, alternamos com a alverga, e este mês estamos, por causa das férias, estamos parados, arrancamos em setembro, e a senhora a falar comigo ao telefone, ela pediu oração. Oramos nós por quem nos pede. Nós vemos alguém aflito ao nosso lado, é preciso que a pessoa peça para a gente orar? Não é preciso. Amém. Não é preciso. Se está lá em casa, fecha um bocadinho e ora pela pessoa. Amém. Clama a Deus pela presença, pela sua presença na vida daquela senhora, na vida daquele homem, na vida daquele jovem. Irmãos, caso contrário, o nosso coração fica perverso. E aí sim o mundo é uma igreja. Nós tornamos mais perto uns do que os outros. Nós tornamos mais importantes uns do que os outros. Nós somos os maiores. Uns porque têm a visão, outros porque andam na luta a expulsar demónios, outros porque isto e porque aquilo. Mas depois é só conflitos atrás de conflitos. Porquê? Porque nós não somos humildes. Somos orgulhosos, somos arrogantes. Nós não somos humildes. Ser humilde não é ser tapete dos outros. Nós precisamos aprender a dar outra face. Nós temos que olhar para o sermão da montanha e perceber que aquilo é de facto mesmo para nós. Aquilo não é para o irmão que está ao seu lado, aquilo é mesmo para si. É mesmo para mim. É preciso mesmo dar outra face. É preciso mostrar às pessoas que não é assim que se resolve. Amém. Que há uma saída. Há um filho desviado, vamos orar por esse filho. Há filhos que lhe estão a dar problema, vamos orar por eles. Vá clamando. Há sogros que são um problema. Sogras que são um problema. Quem é que tem aqui alguma sogra que seja problemática? Vamos já orar por ela. Agora quem se fosse orar foi ele. Agora ouvi no mundo espiritual a pessoa diz assim, que ele não levanta a mão, que ele não levanta a mão. Precisamos de orar uns pelos outros. Sabe, e orando uns pelos outros, você transporta a pessoa no seu coração de uma outra forma. Você traz a pessoa a um lugar, está a ir a Deus no lugar dele. Ele não vai, mas vai você no lugar dele. O seu coração se move. O seu coração se move. Mesmo que pareça que a oração não faz nada. Mesmo que parece que é tudo inútil. Não desista. Amém. Eu queria fazer uma coisa que está no meu coração há algum tempo para cá. Queria pedir que vocês se juntassem, vá lá, 3 a 3, ou 4 a 4, façam como vocês quiserem, mas não façam grandes grupos, que é para não dispersarmos tantas coisas. E queria pedir o pastor que ficasse aqui ao pé de mim com a sua violazinha a tocar baixinho, e queria pedir que o grupo de louvor se dirigisse a esses grupos e fosse orar por esses grupos. Que o grupo de louvor, eu vou dizer uma coisa que está no meu coração. Eu creio que Deus está a fazer
Para nós é coisas novas. Para ele é como se já fosse passado. Eu creio que Deus está a mexer em corações, a pegar-lhes na mão. E só pelo caminho é que lhe dá a visão. E o grupo de louvor, ao movimentar-se no meio de vocês, o coração deles também se alarga. Vocês estão a entender? Amém. Então vamos se pôr de pé, por favor. O grupo vai ficar aqui, se faz favor. Venham cá, grupo. Sim, o grupo. Isso. Façam grupos 3 a 3, levantem as mãos. Pode ser 4 vezes. 4, anda cá. É que não está mal. Está de malas, cá, está de viagem. Porque ela está com medo. Dê a mão, dê a mão. Eu quero pedir ao grupo de louvor que se volte para as pessoas. Para os irmãos. Olhem para eles. Olhem para eles. Por favor, olhem para a cara deles. Eu sei que vocês, grupo de louvor, têm os vossos problemas durante a semana. Mas vocês agora vão olhar para eles com olhos de pastor. Vocês vão cuidar de alguns. Cuidem dessas almas. São vossos irmãos amados no Senhor. É gente que também os suporta em oração. Sintam esse amor que Deus está a derramar no vosso coração por esses irmãos. Amém? Amém. Agora eu queria pedir que estes irmãos estão aqui à minha frente, o grupo de louvor, vocês vão sair daqui, vão se movimentar e espalhar pela sala. E aquilo que tiver no vosso coração, passem para eles. Eu não vou pôr palavras no vosso coração, são vocês. Deixem fluir. Vocês são ministros de Deus, não são cantores, são ministros. Não são tocadores, são ministros. Então vão, comecem-se a deslocar pela sala, que ninguém fique sem um toque vosso, sem a vossa presença. Vão, saiam pela sala. Ocupem-se. Vão onde vocês quiserem ir. Ela me alegra, anima e levanta. Ela me diz: estou aqui. Ela me guia com sólida força. É impossível viver sem ti. Tua presença enche o meu coração, é tão real e bem viva em mim, faz brotar em mim esta grande paixão, fruto desse amor que ainda não entendi. Ela
é impossível viver. Tua presença enche o meu coração. Ela é real e bem viva em mim. Faz brotar em mim esta grande paixão, fruto desse amor que ainda não entendi. Ela me alegra, me anima e levanta. Ela me diz: estou aqui. Ela me guia, consola e dá força. É impossível viver sem ti. Ela me alegra, anima e levanta. Ela me diz: estou aqui. Ela me guia, consola e dá força. É impossível viver sem ti. É impossível viver sem ti. É impossível viver sem ti. Espírito do vivo Deus, vem sobre nós. Oh Espírito do vivo Deus, vem sobre nós. Sopra em nós, Espírito de Deus. Sopra em nós, Espírito de Deus. Elevamos nossas mãos e nos rendemos ao teu nome, Senhor. Andamos no teu amor, Jesus, adoramos, Jesus, adoramos, Jesus, adoramos, teu santo nome. Glória a Deus. Vamos ao Pai dos nossos reis, por favor. O grupo pode regressar aqui.
prova, Jesus, enviaste muito mais agora, justificado pelo sangue vertido na cruz. Sendo teu inimigo, me amaste. Como prova, Jesus, enviaste muito mais agora, reconciliado através de Jesus, o Senhor. Eu tenho um pedido para fazer aqui ao pastor. E este pedido não surgiu agora, este pedido surgiu ontem. E eu pensei em falar com ele a sós, que se calhar ele preferia, mas há um propósito em eu fazer este pedido diante da igreja. Há um grupo de pessoas, eu não quero que os irmãos se sintam ofendidos com isto que eu vou dizer. Porque senão eu estaria a contradizer tudo aquilo que eu tenho dito até aqui. Há um grupo de irmãos, para além dos colaboradores e para além do resto da igreja, há um grupo de irmãos que tem estado mais perto do pastor, que é aquilo que normalmente nós chamamos os presbíteros da igreja. E esses presbíteros é gente que normalmente sofre mais de perto com o pastor. Não é com o pastor, que o pastor provoca o sofrimento, não é isso. Mas é aquilo que lhe atinge a ele, passa para eles também. É gente que normalmente sente as aflições, sente a dor e provoca a alegria. E eu sei o que é estar à frente de uma igreja sozinho e estar à frente de uma igreja com esses presbíteros, homens e mulheres, que nós depositamos a nossa confiança e que nos ajudam também e nos alimentam. É uma grande bênção. Eu pedi que eu queria fazer ao pastor, depois das férias, antes de qualquer reunião com os colaboradores, que pudesse haver uma reunião com aqueles que tu consideras que são os presbíteros da igreja e onde eu pudesse estar presente também. Que eu acho que nós precisávamos de buscar a Deus também um bocadinho juntos e partilhar o que vai no nosso coração e na nossa alma para o bem comum e para o teu próprio bem, para o bem dos nossos pastores, para que espiritualmente há coisas que não se vê a olho nu, mas espiritualmente a carga possa ser um bocadinho mais dividida, para que eles não se reservem tanto também e possamos nós, com o coração rasgado, de os ajudar e poder que eles sejam também aquilo para o qual Deus os tem chamado. Amém. Porque aquilo que eu acredito é que a obra está em andamento. Em andamento. E é importante estes homens e estas mulheres estarmos juntos no tal só o Espírito e podermos partilhar juntos. Está bem? Que tu pensasses nisso. Se faz favor. Penso nisso. Então depois podemos ouvir. Sim. Posso ir? Pode. Estou aqui numa luta mesmo. Podes. Eu não queria, mas eu preciso. André, posso falar com o André por aqui? Sim. André, estás a ouvir? Eu estive ali contigo, mas eu estava ali numa luta que eu não tinha vir aqui. Mas eu preciso de vir porque eu sei que é Deus. Eu só te quero dizer. Tens que abrir o teu grande Deus e tu não tens o coração aberto para Deus. Não, se não me interpretes, não, desculpa. Mas eu tenho que dizer, mas já abre o teu coração para Deus, porque tu
tens noção da grandeza dele e do que ele pode fazer a ti na tua vida. Está bem? Não te deixes influenciar por ninguém. Não te deixes influenciar por ninguém. Por ninguém, seja quem for. Porque Deus é o Senhor da tua vida e tu tens que deixar que Ele seja. Nem por ti próprio. Estás a entender? Nem por ti próprio. Não te deixes influenciar nem pelas tuas limitações que tu achas que tens. Porque Deus tem mais para ti. Está bem? Dá-lhe um abraço. Glória a Deus, Deus é isso. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sabem, irmãos, por isso é que eu amo Deus, porque por isso é que eu amo Deus e todas as coisas em Deus, a Bíblia diz a todo o tempo que Deus nos sustenta com o espírito voluntário, e é mesmo verdade, as coisas com Deus não podem ser feitas de uma forma mecânica, tem que sair de dentro, não é? Se o Senhor disse que rios de água viva brotariam de nós, que a palavra dele se faria a nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, então as coisas têm que sair de dentro, têm que sair do nosso íntimo. Não é pela palavra do João, mas é assim. Por vezes, dentro das congregações, pessoas que estão em chefia, digamos assim, eu não gosto muito da palavra chefia, mas numa parte organizacional. Vocês sabem que a organização da sala de culto, ela foi entregue a uma barrinha, a uma saldina, não é? E eu quero-vos pedir encarecidamente uma coisa. Amem-nos e respeitem-nos. São pessoas dignas de serem amadas e respeitadas como todos nós. Porque por vezes eles é que passam pelos odiosos, por atitudes que tomam, por direções que dão. Porquê? Por causa também da dureza dos nossos corações, por vezes, irmãos. E quando alguma coisa acontecer desse tipo, não endureça o vosso coração. Deus nos deu boca para nós falarmos e as coisas resolvem-se assim. Não é? Não vamos guardar nada no nosso coração contra ninguém, porque se assim não fosse, o reino de Deus era uma bagunça. E não pode ser, irmãos. Quero também dizer uma coisa. Eu sinto no meu coração falar isto. À sombra daquilo que o pastor João falou, eu passei um momento da minha vida, e estou a falar agora não como pastor, mas como pai, em que, na verdade, eu receio o fanatismo, assumo publicamente, ao ponto de negligenciar a família em prol da igreja. Escutem. Ao ponto de negligenciar a família em prol da igreja. Porquê? Porque nos tinha sido incutido de que primeiro Deus, depois a igreja. Primeiro Deus e depois a igreja. E naquela cegueira, naquela ignorância, digamos assim, nós negligenciámos um pouco a família. Irmãos, a família é plano de Deus. E antes da igreja ser instituída, Deus instituiu a família. Certo? Quando Deus disse crescei e multiplicai-vos, a igreja não existia. A primeira coisa que aconteceu foi formar família. E então depois a igreja tem que ser composta por famílias. Isso é que é importante. Então vamos pôr as coisas todas pela devida ordem. E por último quero dizer uma coisa. Que nós como pais amemos os nossos filhos e desejamos o melhor para eles. E eu às vezes estou comigo a questionar-me a mim próprio. Se você tivesse um filho gay, como é que você reagia? Se você tivesse um filho gay como pai, o que é que você fazia? Como é que você encarava? Normalmente as pessoas têm muito esta tendência de dizer assim: olha, quando alguém está grávido, olha que nasce São Escorreito. E se não nascer São Escorreito? Se não nascer São Escorreito, irmão? Fala comigo, irmão. É porque nós pensamos que nós escolhemos os nossos filhos e vamos à prateleira e queremos um de olhos azuis, queremos um assim, queremos um assado. Mas quando na verdade não sai um filho como nós idealizamos ter, como é que nós reagimos? Como é que nós reagimos, irmãos? Há muita coisa que tem que mudar no nosso coração. Eu tive uma vez, como é que se chamava aquela tua colega, Letinha? Aquela tua colega
tinha um miúdo, Helena, e o miúdo como é que se chamava? Fábio. Miguel. A Helena era colega da minha esposa e tinha um menino que era Miguel, que ele era paralítico. E um dia a Helena foi à moita, foi à igreja da moita, e eu fiz questão de comprar uma bola para o miúdo. Eu disse assim, olha Miguel, esta bola oferece-te porque tu ainda has de dar chutes na bola. Irmão, ele dá chutes na bola. Amém. E sabe o que eu vi naquela mulher? Aquela mulher tem um amor pelo filho que foi uma coisa que marcou o meu coração. Porque muitas pessoas até abandonam a família porque o filho saiu assim, porque o filho saiu assado. Então onde é que está o amor no coração dessas pessoas? Quer dizer, o Paulo agora amava menos o Davi porque o Davi usa muletas. Pronto, não era o filho que eu idealizava. Eu queria um jogador da bola. Saiu um filho com muletas. Veja bem até que ponto vai o egoísmo do ser humano, irmãos. Eu estou-vos a falar coisas sérias. Porque os pais às vezes pensam que os pais projetam o futuro para o filho. Mas se o filho não segue aquilo que o pai quer, logo o pai fica contrariado e já não aceita o filho. Não, irmãos. Nós temos que estar ao lado deles, temos que estar atrás deles, porque mais tarde eles vão nos surpreender. Escutem, mais tarde eles vão nos surpreender. Olha, irmãos, eu não era para vos dizer isto. Mas vou-vos dizer isto para a glória de Deus. Por vezes os nossos filhos estão mais perto de Deus do que nós imaginamos. Mesmo não estando na congregação, eles estão mais perto de Deus do que muitos que estão dentro da congregação. Meu filho surpreendeu-me a semana passada. Ele faz anos no dia 26 de setembro, eu faço anos no dia 27 de setembro. Vocês não imaginam como o meu coração se dilatou. Eu às tantas acabei por ouvir um toque no meu telemóvel, do nada ouço um toque no meu telemóvel, era uma mensagem do meu filho. Pai, quero fazer um pacto contigo. Vamos comprar 2 Bíblias, mas vamos juntos. Tu fazes uma dedicatória para mim. Eu faço uma dedicatória para ti. Amo-te muito. Vale a pena orar por eles, irmãos. Vale a pena orar por eles. Vale a pena orar por eles. Nunca se canse de orar pelo seu filho. Nunca se canse de orar por mais longe que ele pareça. Mas ouça uma coisa, aquilo que o pastor João aqui falou é muito importante, que sejamos uma referência para eles. Que sejamos uma referência para eles. Porque eles são a herança do Senhor, irmãos. Mas somos nós que temos que gerir essa herança. E a gestão dessa herança é estar nos bons momentos, nos maus momentos, é dizer-lhes não, como o pastor João ensinou, é dizer sim, sim, não, não. Quando precisa de levar um não, é um não que ele leva, ainda que ele fique zangado comigo. Não importa, o que importa é que aquele não vai mudar a vida dele e vai torná-lo uma pessoa melhor. Que não façamos nada no propósito de os agradar ou de os bajular. Não, porque isso não marca a vida de ninguém, irmãos. Não marca a vida de ninguém. Agora, nunca julgue pela aparência. Por vezes as pessoas que estão mais longe de nós são as que estão mais perto de nós. As pessoas que estão mais longe de nós são as que estão mais perto de nós. Grande essa verdade. Como é bom nós podermos, oh irmãos, quando houver problemas de ordem familiar, reconciliem-se, irmãos. A vida já tem tanto sarro para a gente se coçar, irmãos. O mundo não tem nada de bom para nós, irmãos. A vida já tem tanto sarro para a gente se coçar. Nós temos que estar cada vez mais unidos em amor, na igreja. Que nós olhemos o outro, que nós ponhamos o outro acima de nós, em primeiro lugar do que nós. Que nós o amemos e ainda que ele nos venha a ofender, a Bíblia diz ainda por perda nossa. Ainda que nós tenhamos que perder alguma coisa, não importa. Importa eu perder alguma coisa porque eu vou ganhar à frente. Jesus ensinou que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Por vezes as pessoas travam-se de razões e perdem a razão precisamente por isso. Mas quando nós abrimos mão da nossa razão por perda nossa, mas temos em vista o ganho que pode ter, então nós estamos no caminho certo. Então nós estamos tomados pelo Espírito de Deus. Amém? Nunca menospreze ninguém. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você tem que ter amor próprio. Se você não tiver amor próprio, você está perdido. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esteja sempre disponível para o ajudar e nunca para o criticar ou para o condenar. Compreenda. Sabe, irmãos, eu não posso falar abertamente hoje, mas eu tive uma conversa com uma Saltina porque é isso que está no meu coração.
E tem palavra bíblica para isso. Jesus falou das diferentes horas do dia. E Jesus ensinou que nós não devemos estar a olhar uns para os outros, se um chega aqui, se o outro chega ali, se um vem mais tarde, se o outro vem mais cedo. Não, aquilo que é da minha competência, eu tenho que desempenhar as coisas que dizem respeito à minha competência, independentemente do outro não respeitar. Porque o meu trabalho e a minha dedicação para com Jesus não depende de ninguém, a não ser único e exclusivamente de mim. Amém, irmão? Portanto, nunca ponho aos olhos, por acaso tive o privilégio de trabalhar ao lado de um homem, o pastor João Cardoso. E foi uma das coisas que eu gostei de ver. Foi uma das coisas que eu gostei de ver. Nem tudo foi mal, também há coisas boas. Em que as pessoas vinham de transportes e chegavam, já o culto ia quase a meio, e eles chegavam, e o pastor dizia, sobe. Porque tudo fez para chegar para servir. E nós às vezes apegamos-nos a certos e determinados conceitos e preconceitos que na verdade apagam a chama que o Senhor colocou. E isso é uma forma de distinguir o Espírito, irmãos. E é uma exortação que a Deus diz à Igreja: não extingais o Espírito. Quando nós nos esforçamos e fazemos tudo para servir a Deus, não pode haver ninguém que nos trave ou impeça de o servir. Mas há uma coisa que acontece. Há um preço a pagar. É nós miuçarmos o nosso próprio corpo, como dizia o Paulo, e reduzi-lo à servidão. E é isso que nós temos que fazer. Tudo o que for para Deus, que não seja por sacrifício, mas que seja prazeroso. Deus não quer que ninguém o siga por sacrifício. Deus não quer que ninguém o siga por obedecer apenas. Isso era no tempo da lei, em que as pessoas faziam as coisas apenas por obediência, mas o coração não estava em Deus. E Jesus veio encontrar essa gente. E Ele disse para esta gente: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não. Deus escolheu o nosso coração para habitar em nós, irmãos. Então que tudo o que nós fizermos na congregação e tudo o que nós fizermos na vida, façamos-lo como para Ele. Amém. E então o nome dele será sempre engrandecido. Posso ouvir graças a Deus? Deus para conta comigo para o que der e vier. Amém. Não faça disso um ritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria levantar, pelo adiantar da hora, eu queria levantar a oferta. Não é preciso palavra para levantar a oferta. Nós sabemos que somos compromissados com Deus e que isto faz parte do nosso compromisso. Porque é muito fácil nós orarmos e dizermos: porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas porquê é que ninguém fecha? Porque nós não vamos permitir que isso aconteça. Amém, irmãos? Então vamos semear para o reino, vamos semear para Deus e vamos dizer: esta é a chave que não vai permitir que a porta se feche. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente e que Deus nos conceda uma semana de bênção. Amém? E por favor, portem-se bem. Amém? Portem-se bem. Graças a Deus. Deus é muito bom, não é, irmãos? Eu quero vos fazer uma pergunta e vocês respondam com toda a sinceridade. Vocês estão de acordo comigo quando eu digo que Deus merece toda a honra e toda a glória? Que nós dediquemos a Ele, a nossa vida, e que consagremos a Ele a nossa vida. Que não seja só: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e agora em nome de Jesus e plim. Jesus é o amuleto, é aquela palavra mágica que tudo acontece. Não, irmão, nós temos que manifestar o nosso amor para com Ele, pela nossa atitude, pela nossa postura, pela nossa maneira de ser. Amém, irmãos? E é importante porque pregações de vitória e de sucesso é o que a malta gosta, mas o que é certo e sabido é que acabamos por compreender que as pessoas são estruturas em pé de barro. Estruturas em pé de barro. Vem um problema qualquer, não estão estruturadas, não têm estrutura, não sabem reagir num momento difícil, não sabem reagir num momento... Porque, pronto, afinal de contas a fé não funciona. Não, irmão, tenham calma. O segredo da fé é: espere e vê. Espere e vê. Todo aquele que sabe o que faz tem o direito de esperar para ver. Amém? Glória a Jesus. Pai, nós te queremos agradecer, em nome de Jesus te queremos agradecer por nos acharmos na Tua presença sempre e que nunca estejamos de mão vazia.
para que a Tua palavra se confirme, Senhor. Para que nós, na verdade, sejamos dignos da Tua confiança, para que Tu possas dar semente àquele que semeia e pão para comer. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. E oramos todos, Pai, a uma só voz, que desejamos ardentemente que este lugar se encha de almas. Almas, Senhor. Não para estatística, Senhor, mas almas para realmente levantarem mãos santas sem ira nem animosidade, Senhor. Pessoas que queiram aprender de Ti e que desejem mudar de vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus nos conceda uma semana de bênção. Amém? Deus nos conceda uma semana de bênção. E vamos fazer o que foi falado aqui. Irmãos, oremos uns pelos outros. Amém? Glória a Jesus.